Gente, o grande... Ao mesmo tempo, o primeiro módulo do Practitioner em Hipnoterapia, Hipnose, Engenharia Mental Transformativa. Essa é uma aula em conjunto, porque as mesmas coisas que o Practitioner no PNL precisa saber sobre linguagem hipnótica, porque isso é da matéria da PNL. Né? Quem se forma em PNL precisa saber sobre linguagem hipnótica. Isso é uma coisa importante, porque uma das pessoas que foram modeladas na programação neurolinguística foi o Milton Erickson, como nós já vimos muitas vezes. Né? Para quem está chegando agora, ou vai começar agora, a programação neurolinguística ela surgiu modelando pessoas de grande excelência, grandes terapeutas. Terapeutas que conseguiram resultados incríveis, que mais ninguém conseguia. Né? Ou seja, os seus seguidores não conseguiam os mesmos resultados, por mais que seguissem, assistissem todas as aulas e tal. Aí veio Richard Bandler e John Grinder, da programação neurolinguística, que criaram a programação neurolinguística e ficaram interessados como é que eles faziam aquilo que eles faziam. E aí eles conseguiram os mesmos resultados, e até melhores em alguns aspectos, do que esses originais, porque eles inclusive ensinaram esses modelados que eles faziam. Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas não sabiam que estavam fazendo isso. As pessoas que foi modelada e que tem uma grande influência sobre a programação neurolinguística, sem saber, né? Porque o conteúdo dessa pessoa faz grande parte da programação neurolinguística, dos pressupostos da programação neurolinguística, da forma de conduzir a programação neurolinguística, é Milton Erickson, que foi um dos maiores hipnoterapeutas de todos os tempos. Então, geralmente, quando as pessoas ensinam o modelo Milton, né, no Practitioner, no PNL, eles dão 2 horinhas lá de modelo Milton, e a pessoa não sabe direito o que está aprendendo aquilo. Eu disse, não, aqui a gente precisa aprender direito, né? Até porque é necessário mesmo na programação neurolinguística. O que acontece? Por que você precisa saber um pouco de hipnose? Por que você precisa saber um pouco da hipnose ericksoniana e de outras abordagens, e de como usar a comunicação hipnótica? Porque você precisa interagir com as pessoas. Você vai interagindo com as pessoas, e nessa interação com as pessoas, ao conduzir uma técnica, vocês já aprenderam várias técnicas aqui, como a técnica da fobia, da cura da alergia, no Practitioner de PNL, e uma série de outras coisas assim. No Practitioner de hipnose, vocês vão aprender um monte de outras técnicas também, que ajudam a saúde física, mental, emocional, que é o que vai acontecer na próxima semana. Né? Hoje nós vamos fazer a base da hipnose, que é o que a gente precisa fazer aqui. Então, quem é Practitioner em PNL precisa, ao conduzir um processo com alguém, conduzir de forma leve, suave, tranquila. E por mais que você não vá fazer uma hipnose propriamente dita, como você faria num consultório, num processo de hipnoterapia, você precisa das ferramentas da hipnose para colocar a pessoa sentada aqui, para fazer rapport com ela, para ressoar com essa pessoa e usar, modular sua voz, o seu corpo, porque essa modulação toda é que vai fazer com que aconteçam as mudanças que são necessárias. É exatamente isso. Então, por isso que eu dou um módulo inteiro de hipnose e modelo Milton e linguagem hipnótica, e nós vamos aprender em várias etapas como é que isso funciona, como é que isso se dá. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, para quem não me conhece, né, eu tenho um canal no YouTube há muito tempo, e 2 canais no YouTube, de certa forma, com muitos conteúdos sobre hipnose e na prática, onde você não precisa entender sobre hipnose, é uma espécie de supermercado da hipnose, você entra lá, posto Ipiranga, tem para tal coisa? Tem, você procura lá, aí usa e tem o benefício daquilo. Também tem alguns pedaços de palestras e aulas, onde você aprende um pouco sobre isso também. Vocês receberam a Hipnose Sem Segredos, que tem todo um conteúdo da nossa formação, onde parte vocês vão ver aqui agora, outra parte vocês vão ver na próxima semana, outra parte vocês vão ver nas outras etapas que nós vamos fazer no futuro, se vocês quiserem, evidentemente. E vai ser uma coisa bem legal. E eu convido que vocês visitem esses canais que eu tenho a partir de agora, para que a gente possa saber muito mais. Antes de eu começar, eu quero dizer que essa formação, ela tem um nome especificamente. Essa aula que eu estou dando hoje no Practitioner, e ao mesmo tempo a formação que começa aqui, agora de hipnose, não é uma formação em hipnose. As pessoas perguntam, você dá curso de hipnose? Eu não dou curso de hipnose, tá? Eu dou curso de hipnose PNL avançada
engenharia mental transformativa. Não é a mesma coisa? Não. É bem diferente. Nós vamos ver isso aqui na prática, além dessas aulas que vocês vão ter aqui comigo. Como esse material ele é muito extenso, se eu tivesse que dar esse material em sala de aula, aqui nós teríamos que ficar muitas horas, mais do que o dobro da carga horária aqui. E como isso é permitido, então tem algum material que vocês vão ver sobre esse conteúdo da hipnose gravado depois. O pessoal vai disponibilizar para vocês os links aí onde vocês vão acessar esses materiais, onde vocês vão poder acessar isso, que tem algumas outras coisas complementares. Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente combina a hipnose com a programação neurolinguística. Porque a hipnose, ela cria um estado, uma mudança fisiológica, mental, emocional, que faz com que você relaxe um pouco ou não. Você pode fazer tanto para relaxar quanto para ficar mais energético ainda. Eu tenho uma indução, né, onde você ouve na esteira, fazendo atividade física, né, onde a pessoa está tendo música de dance, assim, eu estou lá na linguagem hipnótica, né, e você em cima da esteira. Então, hipnose não é só relaxar, ficar de olho fechado, mergulhar lá. Não é só isso, é você também se permitir mudar o estado. Nós vamos ver que a hipnose independe do estado hipnótico. São dois eixos. Você tem num eixo o estado hipnótico, que é o quanto em transe a pessoa está. E no outro eixo, você tem a comunicação hipnótica, que é totalmente independente do estado hipnótico. Você pode estar correndo uma maratona, totalmente acelerado, adrenalizado, e você pode estar usando a linguagem hipnótica de diversas maneiras. Olá, tudo bom? Então é isso que a gente vai fazer. Então, o nome que eu dou para essa junção entre a programação neurolinguística e a hipnose é engenharia mental transformativa. Por quê? Porque é uma proposta... Porque o que aconteceu? Né? Eu desde sempre estudo hipnose, como eu já falei para vocês. Né? Na verdade, antes de ser... Eu não apareci sem segredo. Ela foi hipnotizada quando eu já estava bem adiantado na gestação, por conta de um estresse. E com a hipnose ela conseguiu bem eu ficasse harmonizado. E o meu parto, inclusive, foi induzido por hipnose. Né? Já ele viu, ela é responsiva à hipnose, induziu todas as do parto por hipnose. Eu nasci. Vocês não têm aqui. Desde sempre. O destino me trouxe para a hipnose, né? O que é uma coisa muito legal e não raro por conta disso. Nós fizemos até a live anteontem, se não me engano. Mostrei o livro que eu tenho guardado até hoje, tinha uns 11, 12 anos de idade. E antigo, ruinzinho, todo amarelinho já e tal. Né? Embora não seja tão antigo, isso não tem tanto tempo assim. Né? Mas livro que eu aprendi, peguei lá mesadinha e tal, fui lá, comprei e comecei com meus colegas do pré. Eu que inclusive tem até um livro sobre isso aí, que é o Para-PNL, né, que é especificamente sobre esse assunto. E aí a pessoa fazia umas práticas e ela me ensinou a fazer hipnose direito, assim, né? Também não era a melhor coisa de todas, mas já era legal o suficiente. Eu aprendi a fazer hipnose, aprendi a fazer regressão. E aí, com 14 anos de idade, eu botava todos os colegas de colégio, eu ia pra casa da minha avó. Minha avó paterna, que já faleceu, ela tinha um salão enorme, assim, então nós botávamos umas cadeiras de praia, umas esteiras, uns colchonetes no chão. Eu regredia, olha só que maluquice, eu regredia com 14 anos de idade umas 10, 12 pessoas ao mesmo tempo, e as pessoas falavam, eu dizia, agora você vai para antes do nascimento, a pessoa começava a falar que estava em outro lugar, vivendo outras coisas, aquelas coisas. Hoje eu não faço mais regressão, porque eu acho que a regressão hoje como terapeuta, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Mas eu respeito quem faça, é uma linha, uma forma de fazer, mas hoje eu prefiro fazer o reimprint da programação neurolinguística, que é muito mais interessante, e traz um resultado muito mais pontual, objetivo, específico, e não tem dúvida que você muda rápido, de forma pontual. Eu acho que a regressão é assim, você põe vendas, se mete num labirinto sem novelo,
com um minotauro atrás de você, e aí você não sabe o que vai sair dali. E aí quando você sai dali, você não tem a menor ideia do que você viveu e o que significa tudo aquilo. Então eu acho que é tanto ruído no caminho, né, que eu acho que hoje atrapalha mais do que ajuda para o terapeuta. Né? Mas tem pessoas que decidem trabalhar com isso. E eu nunca parei de estudar hipnose, mas houve uma grande mudança quando, há uns 20 anos atrás, mais ou menos 15, 18 anos atrás, eu tive pessoalmente pela primeira vez com o Richard Bandler, que foi o pai da programação neurolinguística, que também já foi considerado um dos melhores hipnoterapeutas vivos. Ele ganhou prêmios de várias associações de hipnose, reconhecimento e tal. E ele me ensinou um monte de coisas, porque quando eu ia fazer hipnose, era assim, quando o cliente dizia, eu quero fazer hipnose, eu dizia, ah, meu Deus, tem como essa... Eu ficava... que vocês levam para hipnotizar alguém? Eu levantei a mão, meia hora, eu crente que eu estava abafando, né? Meia hora dá para você ter... Aprendi com ele um monte de atalhos que eu ensino aqui, onde você em minutos, vários aqui já fizeram induções comigo aqui em sala de aula, que é um lugar extremamente desfavorável para coisas acontecerem, e em minutos a pessoa estava no estado de transe, assim, 2, 3, 5 minutos. Por quê? Porque tem uma série de coisinhas que nós vamos aprender aqui, que vai facilitar em muito a entrada no estado hipnótico. E por que eu coloquei esse quebra-cabeças aqui? Isso eu preciso explicar muito para vocês, né? Porque toda vez que eu dou esse curso, no primeiro dia, até metade do primeiro dia, alguns alunos ficam muito confusos, assim, porque eles ficam assim, mas eu estou num curso de hipnose, por que eu estou fazendo isso? Porque isso que você vai fazer ali é um pedacinho do quebra-cabeças que vai montar a história de você ser capaz de treinar a hipnose. Porque hipnose não é só você ler um texto, um roteiro hipnótico. Isso é fácil. Só que não funciona se você fizer assim. A hipnose ela é composta de vários elementos que você precisa dominar esse aqui, juntar esse com esse aqui, depois esse com esse aqui. E aí você vai juntando todos esses elementos para que você consiga hipnotizar. E eu também queria alertar, principalmente as pessoas novas que estão aqui pela primeira vez, que estão chegando pela primeira vez, que nós aqui, a nossa didática, ela é a mesma didática da formação em programação neurolinguística, que é um pouco diferente da didática tradicional. No estilo tradicional, o professor ele vem, ensina toda a matéria, ele dá toda a teoria, e aí depois, se ele tiver vontade, ele faz alguma prática. Aqui é o contrário, tá? O John Grinder desenvolveu um método da programação neurolinguística, por isso é um grande sucesso no mundo inteiro, onde você passa por processos, assiste demonstrações e em seguida você tem todas as explicações que você precisa. Quem já está fazendo practitioner há algum tempo já sabe como é que funciona. É assim que a gente faz, a gente vem aqui, demonstra alguma coisa, depois explica, o pessoal vai praticar, treinar, a gente tira todas as dúvidas. Nós vamos seguir na formação em hipnose e engenharia mental da mesma forma, do mesmo jeito, que é muito mais eficaz dessa forma. É muito importante que a gente explique isso, porque no primeiro momento isso pode soar um pouco confuso para quem vem do ensino tradicional, esperando as aulas de dança, teóricas e tal. Na verdade, tudo que é teórico demais da conta está no livro que vocês receberam, Hipnose Sem Segredo. Aqui vocês vão aprender o que vocês precisam para mexer na ferramenta da hipnose, vão ter as explicações básicas necessárias. Todo o aprofundamento está lá no livro, para vocês poderem assistir nas outras aulas adicionais que estão gravadas. Então eu enxuguei muito a parte, o excesso da parte teórica, e deixei nessas aulas que vocês vão receber o link aí até semana que vem, para que vocês possam assistir. Que vem todos os detalhes lá de algumas coisas teóricas, e eu prefiro aqui que a gente faça as coisas acontecerem, né? Que a gente põe na massa, que a gente trabalhe as coisas, que a gente faça as coisas acontecerem. Então, isso é muito importante. Então, lembrando, eu vou começar a trabalhar vocês principalmente hoje. Hoje é um dia que eu vou trabalhar vários pedacinhos separados que fazem parte do universo da comunicação hipnótica. Por exemplo, nós vamos começar a trabalhar gerenciamento de estados. É a primeira coisa que a gente precisa. Um bom hipnotizador é aquele que gerencia seu próprio estado e gerencia o estado do cliente. Então nós vamos fazer práticas específicas de gerenciamento de estado. Pelo menos uns 2 exercícios aí de gerenciamento de estado. Por quê? Porque sem isso você não vai ser um bom hipnotizador. Não adianta. Se você não praticar isso, treinar isso, trabalhar isso, você não vai ser um bom hipnotizador. Você precisa entender isso.
Em seguida, nós vamos trabalhar a linguagem não verbal, a comunicação não verbal. Ou seja, o que você vai comunicar além das suas palavras. Porque o bom hipnotizador é aquele que, mais do que fala, ele se comunica plenamente em todos os sentidos, em todos os canais. Ele elicia estados profundos e abre portas diversas, outras possibilidades, né? E dando diversos passos, aí na direção daquilo que deseja para que as coisas aconteçam. Então nós vamos trabalhar isso também separado. Só que como esse método da PNL que a gente vai usar, que é um método construtivista, o que vai acontecer? Isso você vai treinar, depois você vai juntar isso com isso, eu vou lembrar. E aí depois você vai pegar isso e vai juntar com isso aqui, eu vou lembrar que você vai usar isso com aquilo. Então hoje até o dia, final do dia, muitos vão ficar confusos. Será que eu estou no curso certo? Mas quando chegar amanhã, você vai dizer, eu estou no curso certo. Né? Porque você já vai ter treinado. E esse é um curso que faz aquilo que os outros cursos prometem. Tá? Porque a maioria dos cursos aí promete te ensinar hipnose, e aí você sai com um papel escrito no final, que você é terapeuta ou master em hipnose em 3 dias de aula, alguma coisa assim, e você olha para aquilo ali e tem vergonha de mostrar aquilo para as pessoas. Porque você não treinou, você não aprendeu, você não treinou justamente essas etapas. E aqui não, aqui nós vamos treinar as coisas, tá? Nós vamos treinar. Outra coisa muito importante também que eu quero colocar para vocês, né, esse curso que nós estamos dando, essa etapa desse final de semana e do próximo também, eles geram certificações internacionais em hipnose. Quem quiser certificações internacionais em hipnose, que elas são opcionais, tá? Porque você paga lá uns eurozinhos lá para os alemães lá que geram essa certificação internacional. Quem tem interesse nisso, geralmente terapeutas têm muito interesse nisso, é uma espécie de um reconhecimento internacional da RU, que é uma grande certificadora internacional em hipnose. Então, se você tiver interesse na certificação internacional em hipnose, fala com a gente depois, conheça como é que a coisa funciona. Não é nada demais, é só porque é opcional, porque alguns querem, outros não querem, mas eu acho legal, principalmente quem quiser trabalhar com pessoas, quem quiser fazer, né, a clínica mesmo e tal. Eu acho muito interessante você ter uma certificação internacional, já que o Brasil a coisa não é reconhecida, você tem algo que vem da Alemanha, que é europeu, e que te dá um reconhecimento internacional nessa área. Então conversa com a gente também, porque você vai ter a oportunidade de trabalhar isso. E fora isso, é uma grande jornada. A melhor coisa que vocês podem fazer, como a gente já faz na formação em PNL, o pessoal que está aqui, é participar, treinar com os colegas. Esse é um curso que você precisa, ao mesmo tempo, assistir as demonstrações, você precisa se engajar nas práticas, conduzir com as pessoas isso, receber das pessoas isso. Então você vai ter uma oportunidade não só de aprender, como também de se autotrabalhar. Você vai aprender uma série de coisas aí para se autotrabalhar, para que você trabalhe isso na sua vida e obtenha resultados diversos aí. Então vamos lá, né? Vamos começar, propriamente dito aí, o processo. Como eu falei, é um quebra-cabeças, né, que a gente vai estar usando. O que é aquele bonequinho? Sem cabeça. Tem 3 bonequinhos que iriam quebrar. Sei lá. A gente está aqui sem saber por que a gente pergunta. Eu acho que na hora é um efeito do PowerPoint que cortou um pouco essa imagem assim, fez um recorte e acabou tirando. Mas a gente pode imaginar, né, que aquele que não tem cabeça e ainda não recebeu a sugestão inconscientemente, pode começar a receber para que fique íntegro, como todos os outros já estão. Você vê meu ponto? Olha que essa enrolação foi boa, viu? Pois é, sou bom nisso, né? Enfim, esse nosso curso, né, na verdade, esse final de semana nós vamos ter a primeira parte do Practitioner em Hipnose, que é o Technician, Hipnose Technician, que é a primeira parte do Practitioner. Nós vamos continuar na próxima semana e vamos fechar o Practitioner em Hipnose. Num futuro, né, vocês querendo, a gente pode continuar quando a gente entra na parte clínica da hipnose, como fazer especificamente as sessões de hipnose, com todos os detalhes e tal, que é o Master em Hipnose, onde você aprende uma série de recursos avançados para se tornar Master em Hipnose e Master em Hipnoterapia. Então, para vocês entenderem a dinâmica do curso, esse é um curso mais autoral que eu tenho, né? Porque embora ele também esteja congruente com as certificações internacionais da RU, é um curso que eu fui com a minha prática. Eu fui criando com a minha prática clínica, porque desde que eu aprendi, eu já sabia hipnose, eu aprendi PNL,
tudo isso para o consultório e comecei a atender as pessoas junto com isso. Então isso aqui é um pouco do que eu faço todos os dias. Eu fico muito à vontade para dar esse curso, porque a minha prática clínica é o que eu faço sempre, é o que eu trabalho com as pessoas sempre. E é uma coisa muito legal. Mas nós vamos começar aos poucos aí nesse processo. Mas nós vamos começar fazendo uma prática agora, né? Então eu quero convidar vocês para fazer uma prática agora. E eu queria que todo mundo ficasse de pé, só queria que vocês saíssem da frente das câmeras, mas vem aqui para o lado, eu vou ficar aqui mais para frente para a gente não atrapalhar as câmeras. Isso. Vão se olhando. Eu fui finalizar, tirar todo o dinheiro do meu banco de contar. Tá? As câmeras estão filmando. Oh, perdão, te atropelei. Não, eu que pudesse na senha. Porque não haveria testemunha, né? Na verdade, o que a gente vai precisar? Eu vou pedir que vocês imaginem 3 espaços imaginários, onde você vai estar numa metaposição, tá? Você vai estar numa metaposição, e podem ficar aqui atrás de mim, não tem problema nenhum, tá? Você vai ficar numa metaposição, e você vai visitar 3 espaços, assim. E em determinado momento você vai dar um passinho para cá, vai voltar, vai dar um passinho para frente, vai voltar, vai dar um outro passinho para o lado. Então você vai visitar 3 espaços. É isso que você vai fazer. Então pode se espalhar à vontade. E nós vamos fazer um primeiro trabalho que tem a ver com um dos propósitos que nós temos, que é a questão do gerenciamento de estado. Nós vamos ajudar você a trabalhar o gerenciamento de estado interno, explicar como é que faz. Ele tem 2 partes esse trabalho, mas eu vou conduzir coletivamente a primeira parte para ficar mais fácil para todo mundo. Então eu quero que desse espaço que você imagine, você está numa espécie de posto de observador aqui, e você tem 3 outros espaços na sua frente. Um aqui e outro aqui. Um mais à esquerda, um mais no centro e um mais na direita. E eu quero que você traga na sua mente uma memória de um momento onde você ainda experimenta algum tipo de tensão, agitação, ansiedade. Eu não sei, talvez você fique um pouco irritado no trânsito, ou tende a ficar estressado diante de alguma pessoa, alguma situação de trabalho, ou sei lá o que, né, que acontece, que ainda evoca alguma reação interna que tende a ser um pouco mais tensa, um pouco mais agitada, e você gostaria de rever isso, gostaria de rever a possibilidade de trabalhar isso. Então, identifique, quando você identificar, você vai projetar mais à esquerda você e à direita. Depois eu explico para o pessoal novo isso. Então você vai projetar um pouco mais à esquerda, isso. Ah, já sabe. Então um pouco mais à esquerda. Você vai projetar ali onde que eu ainda fico, onde que eu ainda estou manifestando situações que eu não gostaria, que eu não queria, e que me trazem uma resposta agitada, tensa, nervosa, alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu contar 1, 2, 3, eu vou pedir que você dê um passo e entre nesse espaço e uma última vez. Eu vou pedir que você revisite essa situação. Eu sei que não é muito agradável que a gente fique pensando nessas coisas, mas a gente precisa alimentar o GPS. Se a gente quer sair de um lugar que não está bom, nós precisamos dizer para o GPS onde nós estamos. Porque se nós não dizemos para o GPS onde nós estamos, ele não nos tira. Nós não podemos alimentar o GPS só onde nós queremos chegar. Nós precisamos dizer onde estamos, onde queremos chegar e criar um eixo inconscientemente para fazer a mudança que você deseja nesse momento. Então eu quero que você entre agora, 1, 2, 3, entre nesse espaço onde você tem essa reação ainda. Eu quero que você experimente, veja, ouça, sinta, mergulhe dentro dessa experiência e analise. Como é que eu faço isso? Onde, em quais contextos eu tenho que mapear? O que acontece por fora? Qual é o jogo externo, como diria o Tim Gallwey? Qual é o jogo externo que acontece? Tem algum fator externo que
desencadeia, que ajuda, que colabora. E o jogo interno, como é que eu reajo a situações? Aí, o que cara, e especificamente, né, isso que eu faço nesse contexto gera quais comportamentos? E quais são os estados que eu experimento? Estado é uma mistura de sensação, emoção, interno. O que eu experimento? O que eu sinto? Em qual estado que eu fico? Que eu não gosto, por isso eu estou trabalhando, que eu gostaria que fosse um pouco diferente. Então analise, veja, ouça, sinta, perceba, identifique. E o que eu faço por dentro da minha cabeça? O meu foco vai para onde? Né? Nesses momentos em que eu experimento isso ainda, o meu foco vai para onde? Para onde vai o foco da minha mente? O que eu repito? O que eu crio? O que eu vejo, ouço, sinto? E principalmente, né, como eu deixo essa experiência acontecer dentro de mim, mesmo sem querer, mas eu deixo porque ninguém está me obrigando, e acaba gerando esse resultado. Isso. Veja, ouça, sinta, perceba. Volte lá para aquele espaço de trás e ache pelo menos mais uma experiência ou duas experiências similares àquela ali. Em que outras duas experiências você tem uma sensação parecida, que talvez faça parte de um mesmo padrão? Ou seja, que outros dois contextos, que outros dois exemplos são exemplos desse tipo de experiência, ainda agitada, nervosa, tensa, não sei o que você escolheu. E como isso é um padrão, como isso se assemelha àquela ali. Eu sei que é desafiador pensar sobre essa se mudar. É importante que você mapeie o que está acontecendo. Isso. Então vamos esvaziar um pouco a mente agora. E no círculo do meio, eu quero que você, nesse momento, projete ali um tipo de padrão que você experimenta, onde você acessa recursos, onde você acessa qualidades que você tem. Em quais contextos você acessa recursos? Em quais contextos você acessa o melhor que existe dentro de você? Ou então, em quais contextos você consegue relaxar? Em quais contextos você consegue se sentir bem? O que você faz? Algumas pessoas, às vezes, tomam um suco de laranja, da natureza. Aquilo ali traz uma sensação boa quando elas vão dar uma caminhada na natureza. Aquilo ali relaxa, elas se sentem bem. Então, qual o momento onde você acessa o melhor de você ou você relaxa, você se sente muito bem? Identifica, projeta ali. Eu quero algo que você faça com frequência, tá? Alguma coisa que você... Não foi uma vez só que aconteceu. Algo que você recorra e consiga relativamente frequentemente acessar isso. Eu, por exemplo, quando faço induções, quando eu trabalho fazendo induções, eu com muita tranquilidade eu consigo acessar o melhor que existe dentro de mim, me sinto muito bem, me sinto uma série de coisas boas. Então, para a gente, centro, e entra lá, entra dentro desse espaço e reviva isso agora. Experimenta, veja, ouça, sinta. Eu não quero explicações teóricas. Eu quero que você volte no tempo lá e reviva, veja, ouça, sinta. Experimente dentro. Isso. Volta para o momento, uma situação bem típica, onde você acessa o melhor que existe em você. Isso. Onde você acessa esse melhor, vivencia esse melhor, experimenta esse melhor.
Eu quero que você se coloque lá naquele contexto de novo, onde você relaxa, se sente bem, e ou o acesso melhor que existe dentro de você, eu não sei o que você está escolhendo, mas eu quero que você mergulhe nessa experiência e preste atenção no que nós chamamos em PNL de estratégias, né? Ou seja, quais são as estratégias, o que você vê, o que você ouve, o que você sente, como você faz o quê, o foco da mente vai para onde, o que você vê, ouve, sente, o que você acredita, o que você se permite aí para viver isso, para experimentar isso. E perceba no corpo onde você sente isso mais forte, onde a experiência disso é mais forte, e amplifique. Isso, amplifica essa sensação. Muito bem. Amplifique significativamente. Isso. Isso, trazendo uma sensação boa nas vísceras, na barriga. Trazendo emoções boas e positivas no peito. Isso. Trazendo na cabeça um senso de estar no aqui, no agora, presente, com lucidez, presença. Isso, assim. Muito bem, com presença, com lucidez. Isso. Trazendo isso agora, experimentando isso agora. Isso. Isso. Sinta bem forte, entre dentro do contexto dessa experiência relaxante ou positiva. E experimente, sinta, veja, ouça a postura, a respiração e ancore com esse espaço aí, dentro desse espaço no meio, onde você está. Isso, assim. Muito bem. Agora vamos voltar para trás. Voltar para aquele espaço ali atrás. E nesse espaço aí atrás, eu quero que você ache mais 2 exemplos similares àquele ali que você esteve. Ache mais 2 exemplos onde você também acessa esses recursos ou acessa esse estado relaxante. Ache mais 2 exemplos e projete ali. Identifique por que é um padrão. Né? Analise o que acontece por fora que ajuda você a relaxar. O que acontece por dentro de decisões, escolhas, foco da mente que ajuda você a relaxar. E como esses 2 outros exemplos que você está identificando confirmam que existe um padrão onde você consegue relaxar, onde é bom relaxar, onde você se sente bem relaxando. Isso. Deixa sua mente processando inconscientemente. Muito bem. E agora tem um outro espaço sobrando e eu quero que você projete, ainda daí onde você está, nesse espaço ali, uma experiência neutra, que não seja nenhuma nem outra. Ou seja, na esquerda, ou no primeiro espaço, você projetou uma experiência mais tensa, mais agitada, limitante, negativa de certa forma, né? No meio, você projetou uma experiência positiva, relaxada, de acesso a recursos internos. Essa experiência da ponta, da outra ponta, aponta para alguma coisa que não é nenhuma coisa nem outra. Tá? Aí você deve estar se perguntando, mas por que eu preciso identificar isso? Depois eu explico. Mas identifique ali alguma coisa que não seja nem algo totalmente tenso, agitado ou negativo, nem relaxado, poderoso, incrível. Uma coisa corriqueira, normal, né? Que não seja nem um extremo, nem um outro extremo que você visitou antes. Então identifique assim um dia normal. O que é isso para você? Não é normal? Muito relativo, né? Ainda mais atualmente, né? Falar de normal. Né? Então identifique ali algo que não seja nem ruim, tenso, agitado, nem relaxante, bom, positivo, que seja ok. E entre lá e experimente identificar isso. Na verdade, a gente está aqui para reforçar o contraste entre essas outras duas. Né? Isso. Então experimente o que é uma experiência corriqueira, que você não pode dizer que é negativa nem ruim, é ok. Nem você pode dizer que é algo relaxante, bom, positivo, com acesso a recursos, é uma coisa ok, corriqueira, do dia a dia, tudo bem, ok. Experimente o que acontece por fora, por dentro, que me faz
ter esses critérios para poder identificar isso. Palavra mágica, critérios. Porque tudo isso aqui é critério. Critério. Que critérios, referências eu estou usando que me permitem entender que isso que eu vivo aqui não é nem uma experiência tensa, negativa, agitada, nem uma experiência positiva, relaxante, é algo no meio, mais ou menos, assim. Que parâmetros, que critérios eu uso nesse sentido? Então, identifique, veja, ouça, sinta. Isso. Sim. Muito bem. O que acontece por fora, o que acontece por dentro, que me permite ter essa qualidade de experiências aqui. E vamos voltar lá para o espaço e vamos achar mais 2 exemplos desse tipo de experiência, nem agitada, tensa, relaxante, extremamente positiva, normal, corriqueira. E vamos identificar o padrão, ou seja, que padrão é esse? E agora, vamos olhar para esses 3 espaços que nós estivemos visitando. Vamos olhar para o espaço da experiência tensa, agitada, limitante, talvez. Vamos olhar para o espaço da experiência relaxante, positiva, saudável. Vamos olhar para o espaço da experiência neutra, que não é uma coisa nem outra. E vamos arrancar os motores para processar isso da maneira correta. Vamos olhar para esses 3 espaços e vamos nos perguntar: o que eles têm de diferente um do outro? É a mesma pessoa, sou eu ali. Sou eu tenso, agitada, sou eu relaxando, me sentindo muito bem, acessando o melhor de mim, e sou eu numa experiência que não é uma coisa nem outra. Então o que eles têm de bem diferentes um do outro? O que eles têm de diferente um do outro? O que eles têm de parecido um com o outro? E o que eu aprendo analisando esses espaços? O que eu aprendo com isso? O que isso me ensina? Como pode a mesma pessoa, em contextos, situações bem distintas, manifestar respostas tão distintas? Que eu aprendo observando isso? Os 3 espaços. Volte aquele espaço do centro da experiência positiva, entre lá de novo e de novo, mergulhe nessa experiência positiva, mergulhe intensamente nessa experiência positiva, completamente, intensamente, mergulhe nessa experiência positiva, isso, e veja, ouça, sinta. Eu não quero explicações teóricas nem racionais, eu quero que você mergulhe nisso que você escolheu como positivo e revisite vários exemplos onde você acessa, seja relaxamento, tranquilidade, bem-estar, seja situação de recursos que você escolheu. Eu quero que você mergulhe nisso aí e experimente o que você vê, o que você ouve, o que você sente aí dentro, intensamente, completamente. Isso, mergulha nisso aí agora e veja, ouça, sinta, experimente. E perceba no corpo onde você sente isso mais forte, porque eu sei que você está sentindo alguma coisa em algum lugar que demonstra inconscientemente, que responde inconscientemente, trazendo o melhor de você. E toda sensação, ela tem um movimento, uma direção, uma intensidade. E eu quero que você identifique onde no corpo você está sentindo o que, se gira, se sobe e desce, se entra, se sai. As sensações são assim, elas têm várias trajetórias possíveis. Eu quero que você identifique onde a sensação boa demonstra que alguma coisa boa está presente e você sente que sabe, que tem certeza. E amplifica isso agora. Espalha, como se fosse um redemoinho do bem, um redemoinho bom.
e vai deixando isso se espalhar pelas suas vísceras, isso pelo intestino, né? Experimente vários momentos onde você se centrou, e espalhe até o coração, conecte-se com as emoções positivas, com o melhor que existe dentro de você, com as emoções positivas que acessar isso traz para você, porque você, inconscientemente, tem muito mais recursos do que qualquer coisa consciente que você vai buscar. Você, inconscientemente, produz uma série de coisas que no nível consciente a gente simplesmente não acessa agora. Eu quero que você espalhe, desde que isso chegue ao alto da cabeça também, e fique no aqui e agora com lucidez, com presença, experimentando esse melhor que existe em você. Agora espalhe. Eu vou propor uma metáfora aqui, se você quiser, que é você imaginar que isso de bom que você está sentindo aqui, toda essa sabedoria, tudo que você sabe que sabe, principalmente aquilo que você sabe que você não sabe, mas sem saber sabe, que representa todos esses recursos presentes na sua estrutura enquanto você respira. São como um campo de energia ao redor de você. Você vai imaginar um campo de energia circundando você. Isso é uma metáfora que representa todo esse conjunto de recursos que você está acessando dentro de você. Isso. E eu quero que você, nesse momento, imagine aqui do lado, na experiência tensa e agitada, que 2, 3 passos você poderia dar para agir diferente. Comece a imaginar que ali naquele espaço da experiência agitada ou limitante, que 2 ou 3 passos você pode gostar de experimentar dar de hoje a uma semana, de hoje a 10 dias no máximo, para poder começar já a agir se você respira, me ouvindo inconscientemente, e com isso ir fazendo a mudança de melhorar como você age, que consequentemente inconsciente agora responde, ajudando você a ir na direção daquilo que você sente. Então imagine-se naquele espaço ali, dando 2 ou 3 passos na direção de uma mudança, na direção de uma transformação. Isso. Algo que em curso vai se manifestando e ajeitando. Muito bem. Imagine-se lá fazendo isso enquanto você vai nesse espaço aqui, dinamizando esse campo de energia que representa todos esses recursos que você está acessando aqui. Isso, mais e mais e mais. E quando eu contar 1, 2, 3, você vai direto para esse espaço onde antes você achava ou pensava que talvez tivesse algo diferente do que você gostaria, e você vai levar esse campo de energia para lá e já vai entrar lá vivendo aqueles 2, 3 passos de mudança que você imaginou, que você pode fazer para ir na direção daquilo conscientemente, com processos diversos que vão ajudando um jeito de fazer você experimentar, imaginar-se hoje, amanhã, depois, agindo na sua vida. Eu não quero ninguém dizendo, eu estou feliz, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Eu quero que você se imagine na sua vida, dando passos concretos em situações que você sabe que você pode acessar e que vão levando você para onde você quer. Só que você está usando esse campo de energia que você trouxe do outro espaço. E esse campo de energia, com todos os seus recursos, vão facilitando, ajustando, direcionando você inconscientemente para toda essa mudança de outra forma, que se manifesta na sua vida a partir de agora. Isso, experimente criar esse futuro e começar já a simular esse futuro agora, onde lá já você faz a mudança, onde você abre espaço para dar aqueles passos que eu passo a você inconscientemente para gerenciar, porque você já gerencia tantas coisas, você inconscientemente já gerencia os sonhos, você gerencia intuições, você inconscientemente gerencia o corpo, as reações bioquímicas, você gerencia as sinapses cerebrais e Deus sabe lá mais o que você gerencia que a gente ainda não sabe. Então gerencia uma coisa a mais, que é o direcionamento em mente e corpo desses recursos
inconscientemente, para que você dê esses passos que você está imaginando e perceba e saiba e entenda como a mudança acontece bem mais fácil a partir de agora. Enquanto isso, você vai espalhando, dinamizando essa sensação boa do acesso aos recursos. Enquanto você vai se imaginando dando esses passos, você vai amplificando tudo isso que você sente. Isso. E podem abrir os olhos, ou se já estão abertos, sair desse estado. E eu quero saber de vocês, antes que vocês voltem para os seus lugares, quem aqui agora se sente melhor sobre aquela situação originalmente limitante? Só para eu saber. Muito bem, a maioria de vocês. Então, parabéns. Michele, consigo aquela água. Não. Ó, se vocês acham que precisam lembrar de esquecer de alguma coisa que não tem mais utilidade na sua vida, só jogar aqui dentro, tá? Essa é a caixa mágica. Ai, meu Deus. Essa é a caixa mágica. Essa é a caixa mágica da amnésia. Então tudo aquilo que você quer lembrar de esquecer porque já deu, joga nessa caixa. Você pode escrever, jogar ou pode jogar mentalmente dentro dela. Tá? O pessoal que tá dizendo assim, obrigado. Que cara maluco. Hein? E um bando de gente doida que tá rindo disso. Bom, eu quero explicar para vocês o que eu fiz aqui. Eu vou explicar a técnica que eu fiz. Essa eu conduzi coletivamente. Aí você vai dizer, mas o que isso tem a ver com hipnose? Tudo. Porque existem vários mitos sobre hipnose, inclusive então, na verdade, um dos mitos da hipnose, a hipnose fica muito conhecida em termos da hipnose de palco. Por quê? Porque isso é o que vende mais. Né? Tudo aquilo que é muito gráfico vende mais. Né? Então, na verdade, quando você põe a pessoa aqui igual um idiota, assim, né? Aí você dá uma cebola, ela come uma cebola, é uma maçã! Todo mundo acha, uma coisa incrível. Então as pessoas ficam pensando que hipnose é isso. Só que é mais do que isso. Temos o microfone da pergunta? Se você me ver piscando os olhos no seu momento. Não, pode entrar em transe e dormir, você vai aprender. Você vai aprender do mesmo jeito. Às 4 da manhã. Ótimo. André. Vai. Vamos em ordem. Tá que eu vi o filme. O hipnose. Que horror. E eu fui dormir. Gente do céu, mas a história é boa, mas de noite não recomendo ninguém ver não, Hipnótico. É um filme que tem no Netflix sobre hipnose. Não é sobre hipnose, legal, né? mas assim... É uma fantasia, ele tem uma trama legal, totalmente fantasioso. As pessoas agora me ligam assim, mas meu Deus, é bom fazer hipnose, porque não é perigoso. Eu falei, gente, aquele é Hollywood. Imagina que eu dissesse pra você assim, para, aí você para, imagina, e Foley. Mas é assim que as pessoas pensam. A sua foto tá assim. Eu até botei no grupo. Eu ri, eu disse, aquele povo que vai hipnotizar a gente. Chamar a atenção das pessoas de alguma maneira, né? André, eu tava fazendo a unha, né? Aí a manicure falou assim, mas onde você vai? Eu falei, não, eu vou pra Goiânia, eu vou pra um curso de hipnose. Então você vai virar charlatã? Eu, não vou virar charlatã. Vai. Eu falei, não vou. Eu falei, não vou nem discutir. É importante dizer que tem muitos mitos sobre hipnose, né? Então, na verdade, muitas pessoas pensam que hipnose ou é hipnose de palco, onde você põe a pessoa aqui para fazer todas aquelas parafernálias e tal, ou é hipnose onde você põe a pessoa num divã, deitada num transe profundo, semi-desmaiada, assim e tal, onde a pessoa está num transe profundo, mas não é nada disso. Desde Milton Erickson, nós sabemos que hipnose é uma relação entre pessoas. Tá? É muito importante a gente entender isso. Hipnose é um processo, como diz a melhor definição de hipnose é do Bandler, hipnose não existe. E tudo é hipnose. Eu comecei a parar de dizer isso quando eu dizia que hipnose não existe, os alunos começaram a dizer, então me dá meu dinheiro de volta que eu paguei para fazer um curso de hipnose. Eu digo, ops, né? Então, mas o que ele quer dizer, hipnose não existe da hipnose, na verdade, o que a gente quer dizer
isso, que na verdade hipnose é uma relação entre pessoas. Isso que a hipnose é. Então, na verdade, toda vez que você se relaciona com as pessoas, faz rapport com as pessoas, dando as pessoas para participar de um processo, seja ele qual for, seja no palco, seja no divã, seja em pé, como fizeram, e você vai orientando a pessoa para se perceber, para se trabalhar, para dentro de si, uma série de outras coisas. Você está em hipnose. Por quê? Porque hipnose é uma relação entre pessoas. Relação entre pessoas, de alguma maneira, a se perceber e ir alterando continuamente aquilo que está acontecendo. Então isso é hipnose. Lembra que eu falei dos pedacinhos do quebra-cabeça? Os elementos do quebra-cabeça que nós vamos ver é a gerência de estados. Coisas que eu aprendi com o Bendler que fez diferença. Primeiro, nós precisamos gerenciar o estado da pessoa. Tem que aprender a gerenciar o seu estado. Porque hipnose é um treinamento. Né? Embora tenha estatística, aquele dia da live eu até ri, 5% eu vou entrar no transe profundo. Todos os dias eu tenho uma estatística bem diferente de 90% das pessoas catapultadas. Por quê? Porque hipnose é um treinamento. Essa pesquisa vem de Henry Ugard, na Universidade de Stanford, né, que fez uma hipnose total, como nós vamos ver aqui, totalmente impessoal, num monotom, num gravador, um rapport sem nada. É claro, o Bendler disse nem como é que 25% das pessoas entraram em transe com aquele gravador, aquela coisa, né? É porque realmente alguns são muito hipnotizáveis, né? Então, na verdade, a hipnose é um treinamento. Então, quando você quer hipnotizar alguém, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é ir ajudando o seu cliente a perceber os seus estados internos, aquilo que ele vê, ouve, sente, principalmente, e ir mudando gradativamente aquilo que ele vê e sente. Esse exercício que nós fizemos, que eu vou explicar o que nós fizemos aqui, é um exercício muito bom para você fazer logo nas primeiras sessões de hipnose, quando o cliente é novo, ele ainda não sabe direito o que ele quer trabalhar, ele nunca fez hipnose, ele não sabe se vai funcionar com ele. Então é um exercício que vai ajudar ele a conhecer seus estados internos, conhecer o seu processamento interno. Na verdade, é um exercício de PNL isso aqui, mas a PNL é um braço da hipnose, né? Então ele serve como uma técnica de hipnose que vai fazer com que você gerencie esse estado interno. O que acontece comigo? Muita gente que eles já vêm meio prontos, né? Porque a maioria já me viu no YouTube várias vezes, fez pelo menos 15.000 vezes, pelo menos, ouvindo meu som à noite no YouTube. Quando vai fazer comigo, eu digo assim, relaxa. Pô. Mas por quê? Porque já treinou. Pensando agora, ainda módulo ainda até domingo, um roteiro hipnótico que vocês vão, esse roteiro, fazer uma indução de relaxamento, uma indução de bem-estar, o que vocês quiserem. Se vocês quiserem. Eu recomendo que vocês gravem pelo umas 2, 3, 4 induções hipnóticas para aprender, para que vocês tenham isso e deem para os seus clientes. Ou seja, quando ele já quiser fazer alguma coisa, manda algumas coisas já pré-gravadas para eles começarem a se acostumar com a sua voz, se acostumar com a sua forma de conduzir, principalmente porque você vai aprender aqui a maneira certa de fazer isso. Então isso é muito importante. Treinar o cliente a gerenciar o seu estado. E a segunda coisa que o Bendler falou que é muito importante é que o próprio hipnotizador, isso quebrou todas as crenças que eu tinha a respeito disso. Ele deve aprender a gerenciar seu próprio estado. Porque na hipnose, cursos, inclusive, para ele e estarem completamente neutros em relação ao cliente. Tem que ficar totalmente lúcidos e conscientes. É por isso que só 25% entra em transe. Bendler diz que não, que o hipnotizador precisa acessar estados na hora que ele está conduzindo. O que significa isso? Se eu quero que alguém relaxe, a minha voz precisa ser relaxante.
eu preciso fazer pausas, eu preciso comunicar não só, nós vamos fazer treinamentos para isso, mas eu preciso comunicar na minha voz, no meu corpo, em tudo aquilo que vem de mim, relaxamento, tranquilidade. Eu adoro um dia que eu atendo o dia inteiro, porque eu acabo o dia totalmente relaxado, bem, porque eu tenho que conduzir em mim um certo estado de relaxamento, tranquilidade, para que isso influencie as outras pessoas também. Então isso é uma das coisas que eu aprendi com ele, que é totalmente contra a hipnose clássica, né? Que é justamente você traz em você um estado parecido com aquilo que você quer despertar na pessoa. Então isso é muito importante. Agora, se eu quero fazer algo de entusiasmo, se eu quero que o meu cliente pense em vitória, em conquistar, ir adiante, vencer, se é uma coisa mais motivacional, então a minha comunicação, o estado que eu tenho que trazer para mim é outra, uma outra fala, num outro ritmo, num outro tom. Nós vamos ver isso também depois. Então a gente tem que trazer isso nesse estado. Então, duas coisas já muito importantes aí. Qual é o estado que eu preciso ir treinando o meu cliente para ele entrar no estado hipnótico? Porque nas primeiras sessões, o seu cliente, ele não entre assim num estado tão profundo. Ou pode ser que entre, né? Mas é muito provável que na medida em que você vai fazendo outras sessões, o seu cliente vá treinando entrar nesse estado. E uma das coisas que você, hipnotizador, precisa fazer é ajustar isso. Nós vamos ver dois exercícios. Esse é o primeiro exercício que eu fiz. Nós vamos fazer um segundo exercício logo mais adiante ali para gerência de estado. Mas eu quero explicar o que eu fiz aqui, que já fica uma técnica para vocês usarem com os seus clientes também. Então o que você faz? Você pede para a pessoa criar 3 espaços no chão. Na verdade 4, né? 1 atrás e 3 na frente. Você pode fazer isso com o cliente em pé, andando por esses espaços, como vocês fizeram, ou o cliente pode estar deitado, sentado, relaxado, e você pedir que ele se imagine, né, na mente dele, caminhando para esses espaços imaginários. Tanto faz, tá? Faça do jeito que você quiser, crie do jeito que você quiser. Então a primeira coisa, quais são os 3 estados que você vai pedir para a pessoa criar? Um estado tenso e agitado, ou seja, um estado limitante. Por quê? Porque a maioria das pessoas que vem procurar vocês para fazer algum tipo de trabalho, ela está em alguma coisa de estresse, ela está em alguma coisa agitada, ela está em alguma coisa que está mexendo muito com ela, né? Por isso que eu pedi para vocês trazerem alguma coisa tensa, agitada, nervosa, irritada, alguma coisa relacionada a isso. O segundo estado é um estado relaxado ou um estado de recurso. Ou seja, quando eu experimento recursos, em quais momentos eu experimento recursos? O experimento está relaxado. Então é interessante que você peça para a pessoa buscar uma experiência onde ela se sente relaxada. E tem o tal do estado neutro, que algumas pessoas me perguntam, mas para que você põe esse estado neutro aí? Para aumentar mais ainda o contraste entre esse e esse, para ficar bem delimitado esses dois. Quando você coloca o neutro, fica bem marcado, bem delimitado, que tem um estado tenso e um estado relaxado. Isso vai funcionar como um ponto neutro para você ver que tem essas polaridades aqui. E o que a gente quer? A gente quer padrões, a gente quer não um dia que a pessoa ficou estressada ou agitada. A gente quer algo que ela tende a ficar fazendo que a deixa ansiosa ou agitada ou não muito positiva. E a mesma coisa, a gente quer um padrão relaxado de recursos, onde a pessoa com alguma frequência, ela consiga acessar esse estado de bem-estar, ela consiga se sentir bem. Por quê? Porque nós vamos buscar recursos e estratégias que já existem dentro da própria pessoa. E o estado neutro é algo que não é uma coisa nem outra. E o que você vai fazer? Como é que você vai fazer esse trabalho? Esse aqui é o resumo, né? Como é que você vai fazer? Primeiro você pode abrir ou fechar os olhos, como você quiser e tal. E o que você vai fazer? Eu pulei aqui, peraí. Vamos lá. Você pode abrir ou fechar os olhos como quiser durante o processo, posicione-se de forma a ficar bastante confortável. Imagine uma tela de cinema e projete nela uma experiência de natureza tensa ou agitada. Isso se a pessoa... Já estou dando exemplo aqui até para fazer com a pessoa deitada, ou relaxada, ou sentada. Então ela vai imaginar uma experiência tensa ou agitada e vai observar de fora o que existe nesse filme mental que comunica algo tenso ou agitado ou limitante. Que é o que muitas pessoas experimentam. Depois você vai mergulhar dentro da experiência e vai acolher o que ela percebe e o que ela experimenta. Ou seja, que experiência é essa? Por que é uma experiência tensa ou agitada?
ela vai mapear, como a gente diz. Ela vai mapear o que está acontecendo, em qual contexto eu experimento o quê. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto. Perceba o jogo externo, quais são as coisas, pessoas e situações externas que geram ocorrências que não dependem de você. Ou seja, é o meu chefe que me irrita, né? A gente já sabe hoje na PNL que não é o chefe que irrita, o chefe é quem ele é, a pessoa reage com aquilo que ela aprendeu. Mas ela vai mapear o que tem de fora que ela pensa que está influenciando e qual é o jogo interno, o que ela faz por dentro que acaba contribuindo para essa experiência tensa ou essa experiência agitada. E aí você sai daquele espaço tenso e agitado e você vai pegar mais 2 exemplos desse estado tenso e agitado. Por que isso? Para você caracterizar bem o padrão. Porque você só muda um padrão quando você caracteriza o padrão. Então, quando você pega mais 2 exemplos daquela experiência tensa ou agitada, você ajuda a pessoa a perceber que não é uma vez só, ela faz isso algumas vezes e que tem um padrão. Esse é o objetivo. E aí você vai para um outro momento. Imagine na tela de cinema uma experiência de natureza bem relaxada, tranquila ou de recursos, que foi aquele círculo do meio. Então, observe de fora o que existe no filme mental que comunica algo dessa natureza. Então é isso que a gente precisa. E mergulhe dentro da experiência e acolha o que você percebe e experimenta. De novo, entra no espaço da tranquilidade, da leveza e mergulha, vê, ouve, sente. Vocês estão percebendo que a gente está convidando o cliente para explorar o que está vendo, ouvindo, sentindo, qual é o estado que está experimentando ali, como é que ele constrói esse estado. Você vai dizer assim, mas eu sei que isso acontece comigo. Você sabe, mas não sabe. Você sabe, mas nunca parou para analisar, para mapear o que acontece com você. E é por isso que você fica repetindo, sem se dar conta. Você sabe que não é bom, deseja que fosse diferente, mas você fica repetindo continuamente essa experiência. Né? Nessa técnica... Nessa técnica pode vir o sentimento Sim. de... Ou então identificação do que realmente da intenção positiva? Bom, você que já conhece isso, sim. Né? Nesse momento aqui, nós estamos apresentando como uma técnica inicial para o cliente que ainda não sabe o que é nada disso. Não, você só quer que a pessoa experimente nesse momento. Agora, você, como terapeuta, que já entende sobre intenção positiva, nós vamos falar isso aqui também no curso depois, tá? Para quem está chegando agora, não se preocupe, que tudo vai ser falado. Você também pode perguntar, né? Qual é a intenção positiva? O que essa parte sua está tentando fazer por você através dessa experiência tensa ou agitada? É porque em mim ficou muito esse sentimento agora na técnica, sabe? Esse depois. Porque você, de tanto treinar aqui no curso PNL, você já ficou atenta para essa questão. Então é exatamente isso. O que acontece? O que você vê, ouve, sente? Como é que é isso? Né? E também a mesma coisa. Qual é o jogo externo? Qual é o jogo interno? O que acontece? E aí você sai, vai para o lado de fora e busca mais 2 outras experiências que também são experiências mais similares àquelas de relaxamento, de bem-estar. Para quê? Para você identificar o padrão de novo outra vez. Tá? Que é muito importante. Para quê? Para você delimitar bem o padrão. Na verdade, você está fazendo coisas incríveis com a pessoa através de passos bem simples. E aí você vai para o terceiro espaço, que é o espaço neutro, que eu disse que foi criado justamente para que você pudesse fazer um contraste maior entre os dois. Aí você vai para uma situação que não seja nem tensa, nem agitada, nem limitante, nem seja uma experiência relaxada, tranquila, alguma coisa assim, algo no meio. Bem brevemente você leva a pessoa para lá para ela experimentar algo que não seja uma coisa nem outra, só para acentuar bem o contraste entre as duas. Vá para o lado de fora, pega mais 2 exemplos, e aí você começa algo que é bem interessante. Né? Ou seja, algo que você faz em tudo quanto é exercício de PNL praticamente, que é a análise contrastiva. Né? Ou seja, na análise contrastiva, você compara as coisas. Porque quando você põe o cérebro para pensar sobre coisas diferentes, o cérebro automaticamente começa a buscar soluções. Mesmo que na hora você não saiba que soluções são essas. Por exemplo, se eu estou com sede e quero tomar um copo d'água, eu fico pensando, como é que eu posso conseguir um copo d'água, né, em algum momento? Quem, Michele, pode me dar um copo d'água, por favor? Brincadeira, tá?
Então, na verdade, você quando coloca algo de fora, você fica contrastando a diferença. Obrigado. Obrigado. Você fica contrastando a diferença entre uma coisa e outra. Então, quando você leva o cliente para aquele momento onde, do lado de fora, ele vai pensar sobre os 3 espaços, esse é o momento que a mudança começa a acontecer. Você vai convidar a pessoa a pensar o que é ela nos 3 espaços, mas você vai ressaltar que aquela pessoa nos 3 espaços faz coisas bem diferentes nos 3 espaços. Algo dentro dela começa assim, caramba, eu devo ser meio estúpido mesmo, né? Porque, olha, eu sei relaxar e eu ainda fico pensando, eu sou estúpido. Eu sei fazer isso e não faço ainda. Você nem pensa isso na hora, mas quando você começa a contrastar, o seu cérebro começa a solucionar. Ele já começa a calcular, eu posso fazer isso, eu posso mudar assim. Mesmo que você não tenha consciência que você está fazendo isso, o seu processamento cognitivo mental já começa a achar soluções nesse contraste aí. E justamente essa outra parte que é ancorar com estados relaxantes, é porque aqui às vezes você faz uma parte, depois você faz um grupo, aqui eu resolvi conduzir coletivamente essa primeira parte. Aí o que você faz? Como é que você faz a mudança propriamente dito? Você leva a pessoa de novo para o estado relaxante, saudável, positivo, e de novo associa ela ali. Associar significa ver, ouvir, sentir. Quando você está analisando de fora, você está dissociado. Quando eu penso em alguma coisa distanciado, eu estou dissociado. Mas quando eu estou nesses espaços, eu estou associado. O que significa isso? Eu estou vendo, estou ouvindo, estou sentindo, eu estou experimentando a coisa, tem um estado ali interno, né? Tem uma coisa pulsando dentro de mim daquela experiência. Então você leva a pessoa de novo para aquele estado positivo, relaxante, e pede para ela se associar ali, para ela ver, ouvir, sentir, experimentar aquilo ali plenamente, sentir, ver, ouvir aquilo ali plenamente, bem forte. Ela vai experimentar aquilo ali. É muito importante que ela experimente, que ela veja, que ela ouça, que ela sinta, todas aquelas coisas. E aí eu uso aquela metáfora, né? Imagine um campo de energia, né? Aí tem gente que diz, ele é meio esotérico. Não tem nada de esotérico aqui, isso é só uma metáfora, tá? Mas dizem que tem energia. Não sei, não é meu objetivo aqui isso. Meu objetivo aqui é mesmo... não é. Meu objetivo aqui é fazer uma metáfora. Agora, se você quiser acrescentar outras coisas, seja bem-vindo. A experiência é sua. Então, crie uma metáfora, imagine um campo de energia, que na verdade é uma metáfora para dizer tudo que eu estou vivendo aqui eu vou carregar comigo. Essa é a ideia. Eu vou criar um campo que eu vou levar comigo ali. E aí você vai começar a imaginar que passos de mudança você pode dar aqui nessa experiência onde estava tenso, agitado. Você vai imaginar algumas coisas que você pode fazer ali. Que 2, 3 coisas eu posso fazer? Né? E eu tenho sempre uma cultura, para quem está chegando agora, o pessoal aqui do Practitioner já sabe, né, que eu tenho sempre uma cultura de ajudar a dar os próximos passos. Muita pessoa diz assim, eu quero ser trilhardário no Natal. Tá, mas para você ser trilhardário no Natal, o que você tem que fazer hoje, amanhã, depois? Se você não imaginar o caminho, imagina se eu disser, vou de Goiânia para o Rio de Janeiro de bicicleta, legal. Mas eu preciso saber qual é a estrada melhor, qual é a rota, onde que eu vou parar, onde eu vou dormir, né? Onde que é seguro para eu poder fazer isso, onde não é seguro para eu poder fazer isso. Então é muito importante que você se dê conta disso, senão você pode ter problemas seríssimos em relação a tudo isso. Então o que você vai fazer? Você vai imaginar os próximos passos. O hipnoterapeuta, o terapeuta, ele será muito mais eficaz se ele não só imaginar um futuro mais distante e desejado, mas principalmente se ele ajudar o cliente a vislumbrar os próximos passos. Ele será muito mais eficaz se ele ajudar o cliente a vislumbrar os próximos passos. Depois os outros, depois daqueles primeiros. Por quê? Porque você vai ajudando o cérebro a criar um caminho de mudança. Um caminho de mudança. Então, desse espaço aqui, quando você está vendo, ouvindo e sentindo, você vai pedir para a pessoa amplificar. Eu sempre gosto de usar aquilo que nós vamos explicar depois melhor, que é a repadronagem neurohipnótica, que é amplificar as sensações. Isso eu aprendi com o Dr. Richard Bandler também. Tudo aquilo que é bom, a gente quer amplificar. Né? Ou seja, quando você está fechando uma técnica qualquer, mesmo na PNL, quando você está fechando uma técnica e a pessoa está vivendo coisas boas, que a pessoa quer ficar com essas coisas boas,
é um momento da gente pedir para ela perceber o que ela está sentindo no corpo, onde ela está sentindo o quê, e amplificar. A gente não quer amplificar coisa ruim, a gente só quer amplificar coisa boa. Então, nesse momento que ela está acessando os recursos, a gente quer amplificar muitas coisas boas. Aí você vai pedir para ela imaginar, espalhar essa coisa boa, essa sensação boa, do seu jeito, você vai criar a sua própria narrativa, tá? Do seu jeito você vai pedir para a pessoa amplificar aquilo. E a ideia é, depois você convidar que ela vá para o espaço, onde antes era o problema, e você tem que dizer isso. Antes tinha um problema e agora você está experimentando uma mudança. Antes você experimentava coisas não positivas e agora você está experimentando coisas boas. E você vai amplificar. E você vai pedir para ela levar esse campo de energia com todos esses recursos lá para aquele espaço e ela vai sentir as mesmas coisas aqui enquanto ela imagina fazer aquelas coisas que você planejou fazer para resolver a coisa. E ela vai se imaginar usando aquilo. Então, com esse exercício simples, né, que nós fizemos, né, nós estamos ajudando a pessoa a dar passos muito importantes, a dar passos muito significativos em relação a isso. Né? Por quê? Porque ela está aprendendo o que ela sente, esse exercício simples, a pessoa ela entende que ela pode se sentir melhor, que ela pode fazer algo com ela mesma, e em alguns minutos ela pode fazer algo consigo e se sentir melhor. Eu acho que esse é um excelente exercício bem para o início de um processo de atendimento, seja de coaching, de hipnoterapia, do que for, mas ele é hipnótico porque a pessoa interioriza, ela muda o estado, então isso é hipnose também, tá? Então é uma coisa que a gente precisa aprender. O cliente ele precisa aprender a ser hipnotizado. Então quando ele passa por esse exercício, aqui ele sente uma coisa, aqui ele sente outra, aqui ele sente outra, ele pensa, processa, vem aqui, sente, pega isso, traz para cá e muda como se sente, isso para o cliente é algo incrível, né? Porque ele aprende algo que aparentemente ele não conseguia resolver isso aqui. Vocês veem, vários de vocês aqui, a maioria levantou a mão e disse que se sentiu diferente, se sentiu melhor. O que significa isso? Que algo que você não estava conseguindo resolver sozinho, em alguns minutos você conseguiu. E isso para o cliente é muito importante. Isso ensina para o cliente. Quando você faz esse tipo de exercício logo no início de um processo hipnótico, de uma consulta que você está recebendo um novo cliente, né, às vezes o cliente na primeira sessão não sabe direito o que você quer trabalhar. Eu não recomendo que, seja na hipnose, na PNL, que você no primeiro dia, a não ser que a pessoa já te conheça e tal, que você já saia fazendo algo muito profundo, muito forte e tal. Eu não recomendo isso. Que você já comece fazendo algo muito profundo, algo muito intenso, algo... Tudo bom? Eu pego aqui. Obrigado. Tá jóia. Você me devolve, por favor, a bandeja? Devolvo. Você me ajuda, Michele? Muito obrigado. Ela precisa da bandeja de volta. Então, eu não recomendo que logo numa primeira vez, logo no início, a gente tenha algo muito profundo. Eu acho que a primeira sessão, principalmente o cliente que está chegando, que ele está meio ressabiado, ele quer fazer hipnose, mas ele está meio ressabiado. O que é hipnose? O que é isso? O que se trata isso? Que diabos é isso? Como é que é isso? Então, a gente precisa, como eu disse, treinar o cliente. Então, esse exercício, para mim, é um exercício bem bacana da gente começar aí para o cliente entender. Ele vai passar por algo que vai modificar como ele se sente. Ele já vai entender que se ele seguir você, ele vai mudar, porque ele seguiu você e melhorou, ele se sentiu diferente. E aí, no próximo exercício, ele vai continuar seguindo você e continuar a mudar. Só que o que você fez? Você fez um treinamento de gerenciamento de estados, de gerenciamento de processamento mental. Você ajudou o cliente a ir processando como é que ele se sente por dentro. Perguntas sobre como fazer, como processar, né? Porque se eu fiz coletivamente com vocês, alguma pergunta sobre... Acho que já está. Só pensando nas pessoas que estão vendo pela primeira vez, né? Explica pra gente o que é âncora. Sim, âncora, nós vamos ver isso várias vezes. Âncora é um estado onde você... É uma experiência onde você associa um estado emocional
com um gatilho específico. Então, quando eu disse para você ancorar naquele espaço uma coisa que você está sentindo, eu estou pedindo para você associar estar naquele espaço com sentir aquelas coisas. Então, isso basicamente é âncora. Nós vamos ver isso várias vezes, eu vou ter várias oportunidades da gente poder explicar isso de diversas maneiras diferentes. Tá? Mas é basicamente isso. A âncora é quando você associa alguma coisa que você está sentindo com um gatilho específico. Isso já se usava na hipnose, inclusive veio da hipnose para a PNL. Né, de muitas vezes você dá um gatilho mental, a pessoa se sente muito bem. Toda vez que você ouvir a palavra abracadabra, você vai se sentir muito bem. Aí isso era um gatilho mental. Aí tem umas histórias nos hipnotizadores clássicos que ligavam para o cliente, aí o marido ligava, minha esposa está estressada, é sempre a esposa, né? Minha esposa está estressada, né? Aí o hipnotizador ligava para a esposa, oi esposa, abracadabra, a esposa, Isso é um estereótipo, tá? Mas explica bem o que é a âncora. Né? A gente quer que vocês escolham suas próprias âncoras, que vocês decidam com quais âncoras vão trabalhar. Pode passar para ela o Nico? Já tá. Que rápida. André, sobre a questão da hipnose, você falou assim, quando você for iniciar um atendimento em hipnose, não é ideal começar com processos mais profundos da própria hipnose. Seria gerar aquele questionamento inicial, para criar uma intimidade com o paciente, ou colher mais informações. Por quê? As experiências que eu tive com hipnose logo no início, quando eu comecei a atender, foram experiências bem profundas. Né? O que eu fazia? Eu fechava em torno de 3, 4 sessões, iniciava uma conversa, tentava descobrir o que ela estava realmente precisando. Ela contava um pouco da vida dela. Na segunda sessão a gente alinhava um pouco, porque às vezes a pessoa vem com uma questão e depois ela apresenta mais de uma questão. E depois fala que o terapeuta não conseguiu resolver. Ainda tem esse detalhe. Então, quando eu só ia para a hipnose na terceira sessão. Mas quando ia para a terceira sessão, rapidamente ela entrava em transe. E rapidamente vinham questões extremamente assim, diferentes daquilo que eu estava aguardando. Sim. Como se fosse uma caixinha de surpresa. Esse tipo de exercício, ele é ótimo para isso, porque ele não é bem uma hipnose, mas tudo é hipnose, né? Sim. Hipnose não existe, tudo é hipnose. Então, um exercício desse que você faz, por exemplo, numa primeira sessão, né, e você já trabalha alguma coisa, porque eu acho legal trabalhar alguma coisa com a pessoa na primeira sessão que seja. Eu acho muito interessante. Então, é bem bacana de fazer isso aqui, porque você ainda não está indo muito fundo, mas eu concordo plenamente. Nesse curso aqui, deixa eu explicar para vocês um pouco. Nesse curso, nós estamos ainda definindo, apresentando as primeiras ferramentas, é o quebra-cabeça da hipnose que nós estamos fazendo aqui. Até semana que vem, nós vamos mais fundo com uma série de técnicas mais soltas de hipnose, muito parecido com o que a gente faz na PNL. Num outro momento que nós fizermos o Master em hipnose, nós vamos pegar a parte de hipnose clínica, que aí entra exatamente num passo a passo que eu desenhei, que já está até no livro Hipnose Sem Segredo, vocês podem ir lendo, né? É um passo a passo que você vai dando, né? Para poder justamente, desde a primeira sessão, que fazer a entrevista inicial, coisas que você deve dizer para o cliente, isso tudo já está lá no Hipnose Sem Segredo que vocês receberam no PDF. Então, o que fazer? É exatamente isso que você falou. Você tem que acolher a pessoa, explicar o que é, mas olha, do que se trata. André, eu vou te falar um negócio. Exatamente. A sessão de hipnose, do jeito que eu fiz a programação, eu até parei um pouco de atender hipnose por conta disso. Porque, assim, eu não tinha muita experiência, apesar de já ter tido vários cursos, né, a experiência do dia a dia, de você estar atendendo. Eu quase saio correndo. Quase que o paciente vai para um lado e eu vou para o outro. Mas Deus é muito bom e alinhou, mas eu vou te falar um negócio. O paciente rasga o pescoço, ele passa a unha, ele... É mais ou menos uma sessão meio... Se você não conhece, diz que é uma possessão. Para te falar a verdade... Tem várias formas de fazer, de conduzir. Mas assim, o jeito que eu programei, já para evitar esse tipo de coisa, e aconteceu seguidamente... Talvez pela intimidade que eu tivesse com o paciente, né? Ele se sentir seguro e rapidamente entrar em transe, e rapidamente trazer questões que, por exemplo, uma paciente falou para mim assim, olha, Olivia, eu
eu tenho alguns problemas de autoestima, de conversar, de me abrir. E quando você entra em sessão de hipnose, foi uma questão da infância, onde ela pegou um dinheiro que não deveria ter pego e várias outras coisas que ela nem se lembrava, né? Mas que na hora que você faz a correlação do assunto, você entende que aquele problema da autoestima dela vinha desse problema que, assim, era totalmente diferente. Então, assim, eu queria te pedir que quando você entrasse nessa parte, você pudesse explicar melhor como a gente agir em situações desse jeito. Sim. Né? Porque é assustador. Né? Hoje não. Nós vamos caminhar bem para isso. Vocês já vão ter um roteiro. Até domingo, vocês já vão ter um roteiro básico para poder fazer trabalhos de hipnose com a pessoa. Tipo, colocar a pessoa no estado e tal. Vocês já vão ter um roteiro básico. Ainda não é a parte de hipnoterapia. Certo. Primeiro ela, depois você. Ainda não é a parte de hipnoterapia, porque isso só vem lá no Master em Hipnose. Né? Mas já é um caminho que já dá para trabalhar e para poder usar assim. Hipnose não é só hipnotizar pessoas, tá? Isso é muito importante, que é o que você está falando, imagino. Hipnose não é só... hipnoterapia não é hipnotizar pessoas só. É hipnotizar pessoas e usar esse conteúdo paralelo a um processo de terapia onde você discute aquele conteúdo, o que acontece durante a hipnose e como é que a gente usa aquilo para a vida da pessoa, para a pessoa se sentir melhor, né, e tal. Porque não adianta só hipnotizar. Porque o hipnotizador de palco, por exemplo, ele só hipnotiza pessoas. Ele não faz hipnoterapia. Ele só põe a pessoa em transe, acontecem umas coisas lá, mas isso não interessa para o hipnoterapeuta. O hipnoterapeuta, ele usa o transe hipnótico, como nós fizemos aqui, para pensar, para refletir, para dinamizar alguma coisa. Mas tem uma estratégia de tratamento por trás. A hipnoterapia é quando você tem uma estratégia de tratamento. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Melhor agora. Obrigada. Ontem eu fiz um atendimento com o pessoal e, como eu tenho uma mente bem acelerada, a energia dela veio. Eu senti algo muito estranho. Aí meu esposo, o que foi? Eu comecei a sentir choque. Choque, gente. Da cintura nos pés. Ficou como se fosse aquele exercício último. E como eu não ancorei a nossa conversa de ontem, que ficou em aberta, seria por causa de não ter ancorado a conversa ou assimilar a minha mente mesmo? Responde isso, André, por favor. Olha, por várias outras coisas que nós já conversamos, você é muito sensível, né? Então, eu acho que nós, ótimo para esse ponto da gerenciamento de estados, nós precisamos, terapeutas, qualquer tipo de terapeuta, nós precisamos também fazer o nosso gerenciamento de estados. Né? Por quê? Porque, vocês imaginam, tem dias que eu atendo 8 pessoas, você imagina se eu me misturar na dinâmica emocional de 8 pessoas diferentes ao longo de um dia, eu fico destruído. Então nós temos que botar uma certa blindagem, né? Nós temos que ter uma certa blindagem, não é que você seja insensível ao que vem da outra pessoa, mas é uma blindagem de você se proteger e ficar bem para poder lidar com essas outras coisas. Elas não sabem, mas eu sei que não sei, mas sei. Elas têm uma energia. Não sei, mas eu sei. Estudei, mas eu conheço, né? Vai se entender. Elas têm uma energia, um potencial na mente que não conhece. E eu fui convidada para tratar com elas. Chique, hein? Quando eu contei que eu estou fazendo esse curso, vou ver se eu trago elas, se tiver outros módulos, outros alunos, são 6 mulheres. Quando eu comecei a conversar, que eu ancorei algumas conversas, onde você aprendeu isso? Eu já sabia algumas coisas. E elas têm uma mente que não conhece. Elas não sabem o potencial que elas têm na mente. Lembra que no Practitioner nós fizemos um curso, que é uma técnica que é o Círculo de Excelência? Sim. É muito interessante, né? Fazer o Círculo de Excelência e projetar o Círculo de Excelência no chão. É muito interessante. Então, antes de começar um dia de trabalho, né, fazer o Círculo de Excelência e projetar o Círculo de Excelência no chão e entrar nesse Círculo de Excelência e sentir. Ou então aquela que nós já fizemos também, depois eu vou ensinar para o pessoal também aqui, novo, aquela que você faz aquela âncora aqui abaixo da barriga, onde só de tocar aqui você já dispara a âncora de um estado positivo. Então, antes de começar um atendimento, né, dispare esse estado, né, centrado na barriga, aberto no peito, lúcido na cabeça. Né, imagina
que algo blinda você, e aí vai atender. Porque eu acho importante que a gente, por mais que seja sensível, a gente não se misture, né? Porque você tem um lado muito sinestésico, os sinestésicos eles sentem muito, né? Então o sinestésico sente muita coisa. Então é muito importante que o sinestésico ele entenda que ele precisa se separar, ele precisa saber sentir quando não sentir. Vou passar para o expedito aqui, por favor. Viu? Mas você está prestando atenção inconscientemente. Eu estava ouvindo, sim. E quanto mais você dorme, mais você absorve inconscientemente. Mas eu fico te ouvindo. Eu sei. Mas eu estou cansado para isso. Acordei de madrugada. Vamos ver se eu lembro o que eu ia... Ah, tá. Vamos lá. É a fala da Olivia. Quando ela traz essa questão do atendimento a partir da hipnose, eu só queria lembrar, Olivia, que Freud começou assim. Quem? E era Freud. Freud usava a hipnose. Depois ele desistiu. Ele usava uma versão muito embrionária da hipnose. Sim, mas eu só estou lembrando que ele usava no atendimento às pessoas. E ainda hoje é usado. Por isso que você tem dificuldade, porque você vai fundo na questão da hipnose. Entendeu? Mas eu acho que é só... E que o momento agora, eu acho que é inicial, né? Para chegar na fase que você está, neném. Sigmund Freud. André, então numa primeira sessão seria só alinhar os níveis neurológicos da pessoa, assim? Olha, cada terapeuta deve definir como é que vai fazer a sua primeira sessão. Eu nunca faço uma primeira sessão igual. Nós ainda não estamos na parte de hipnoterapia, isso só vai vir no Master. Nós vamos ter aqui um guia para vocês poderem fazer algumas intervenções pontuais de hipnose até o final do Practitioner de Hipnose. Vocês vão ter um guia com uma série de técnicas para poder usar. Depois que eu entro, mas se você der uma olhada lá na Hipnose Sem Segredos, o PDF que vocês receberam, vocês vão ver que lá já tem a parte mais avançada que eu falo justamente como é que é isso. A primeira sessão você tem que conversar com a pessoa, conhecer a pessoa, explicar o que é a hipnose, como é que a hipnose funciona, o que está presente, os mitos sobre a hipnose, a questão que ela pode ou não entrar num estado mais profundo ou mais leve, que isso não interfere no processo como um todo, e uma série de outras coisas assim. Não tem uma fórmula assim, tá? Tem que fazer um rapport, tem que conhecer o cliente, tem que saber por que ele está ali. Né? Geralmente o que eu digo lá é que a gente precisa, numa primeira sessão de hipnoterapia, se você vai fazer hipnoterapia, ter uma sessão de umas 2 horas, assim, onde você vai, em 1 hora, fazer uma entrevista com a pessoa. Por que você está ali? O que te traz aqui? Quais são as questões que incomodam? Nós vamos ver depois aqui, tá? Para o pessoal que está chegando agora, a questão da intenção positiva. Qual a intenção positiva por trás do que está acontecendo? O que você deseja? E tal, colher todas as informações que são possíveis. E vai muito da metodologia de cada pessoa. Né? Cada um tem um jeito de conduzir isso. E o que eu estou dizendo é que muitas vezes o cliente que vem, ele não conhece hipnose, ele não sabe o que é isso, e o que ele ouviu de hipnose são os estereótipos, as coisas aí. Então é muito desejável fazer esse exercício e um outro exercício, ou algo similar, que vai colocar a pessoa em contato com o que ela está sentindo, com aquilo que ela está experimentando, para ela começar a perceber que é um treinamento. Porque quando você faz isso que nós fizemos aqui agora, por exemplo, você sai disso aqui assim, caramba, eu não estava bem, agora eu estou bem. Eu não estava bem sobre alguma coisa, agora eu já me sinto com recursos. Isso funciona. Então é um aprendizado, você vai conduzindo a pessoa para uma cadeia de aprendizado, onde ela vai aprendendo que ela pode dar espaço, que ela pode se soltando. O próximo exercício nós vamos ver um pouco mais para frente, que é o estado crash, que é muito interessante. É um outro exercício muito bacana de gerenciamento de estado, porque quando você gerencia esse estado, o que você faz? Você também ensina a pessoa também de uma outra forma, que tem algo que incomoda ela, e ela pode mudar o que se passa dentro da cabeça dela e ter um resultado diferente. Então esses exercícios iniciais, mais simples, eles não são simples, eles são bem avançados, mas eles são simples de ser conduzidos, eles vão treinando a pessoa para ser hipnotizada. Porque aí o dia que você tiver que conduzir uma técnica mais profunda, que você for mais fundo em alguma coisa, a pessoa já tem rapport com você, já passou por outras experiências, já viu que funciona, já gostou de outros resultados antes, então é muito mais fácil depois ela continuar seguindo você em outras coisas mais complexas. Mas primeiro você tem que gerenciar o seu próprio estado e gerenciar o estado das pessoas. André, e assim, ó, por exemplo, se eu for atender uma pessoa e ela já passou por uma sessão de hipnose,
e aí eu vou fazer uma técnica de PNL com ela. Isso pode modificar a sinapse do que foi instalado nela? Não, não tem nada a ver. Você fez uma técnica de PNL e agora vai fazer uma de hipnose. Não. Uma amiga minha, ela passou por uma técnica de hipnose e aí eu fiz uma técnica com ela de submodalidade. Aí ela falou assim, Érica, isso não vai tirar, não vai mexer dos gatilhos que colocou na minha cabeça. Eu falei, não vai não. Eu pensei, espero que não. Você quer que eu responda? Mas tá tudo certo, mas tá tudo certo, deu tudo certo. Mas assim, isso pode acontecer? Olha, assim, não é tão mecânico assim como a gente está falando aqui, tá? O nosso processamento mental é algo muito dinâmico, né? Então, o tempo todo nós estamos vendo, revendo e reformulando aquilo que nós temos na nossa mente. Então, você tudo soma, tudo aumenta, tudo... Aquilo do blender, do entortar do garfo, pode desentortar se fizer outra coisa? Não? Não necessariamente. Se a pessoa gosta do resultado que ela tem e ela está feliz com o resultado que ela conquistou, isso desencadeou provavelmente uma série de outros resultados que não vai mexer em nada. Só se ela mesma pedir para você mudar alguma coisa. Eu já vi pessoas que durante muito tempo trabalharam numa direção e depois decidiram ir numa outra direção. Mas aí foi uma decisão consciente. Entendi. Bom, gente, vamos para um coffee break agora, que já está 15 minutinhos, né?